Boa noite, pessoal. Aqui é o Velgas, hoje 3 de julho de 2020. Eu quero começar mostrando o mapa da Ucrânia, o mapa geopolítico da Ucrânia, das suas divisões e onde está situado Chernobyl, ou melhor, Chernobyl, que em ucraniano correto é Chernobyl. Não sei por que na transliteração eles fazem CH, mas o som é ch, né? Então teria um T antes, Chernobyl. Vocês vão ver escrito em muitos lugares Chernobyl ou Chornobyl. Aí é a pronúncia russa. A pronúncia ucraniana é Chernobyl. Então a Ucrânia é situada na Europa. Ao norte vocês podem ver que ela tem a Bielorrússia, que eles chamam de Belarus, né? Ao norte também e a oeste é Rússia, né? Um país muito grande, então ele pega o norte da Ucrânia e aí é uma fronteira muito grande, de 16 mil quilômetros, mais ou menos em torno de 16 mil quilômetros. Ela tem uma fronteira terrestre com a Rússia, né? E aí, indo aqui para o leste, nós vamos ver aqui a Polônia, que pega aqui também fronteira com a Bielorrússia, com a Ucrânia, também uma fronteira muito grande, né? E também logo abaixo a Eslováquia. Aí temos aqui, abaixo da Eslováquia, a Hungria, a Romênia, né? E temos a Moldóvia, que eles chamam Moldóvia, é Moldávia que nós chamamos, né? Então, essa é a divisão, a divisa com os países que a Ucrânia tem, né? E vocês vão ver aqui o circundeio em vermelho, a região de Chernobyl, que ela é muito próximo à Bielorrússia, ela fica em torno de quase 20 quilômetros da fronteira aqui, essa parte pontilhada aqui, e ela fica a 187 quilômetros de Kiev, Kiev aqui em ucraniano é Kyiv, né? Então ela fica a 187 quilômetros. E é aqui no Chernobyl, né, é que onde aconteceu o acidente, em Chernobyl. E eu queria mostrar agora a fotografia de Chernobyl, logo após o acidente. Então, como vocês podem ver aqui, ele foi um buraco muito grande, né? E bem justamente onde estava o reator, o que explodiu foi o reator. E aí que deu o grande problema desse acidente. Eu quero justamente a partir daí, situando vocês onde é Chernobyl, onde é a capital da Ucrânia em relação aos demais países, mostrar a grande mentira soviética, né? Os comunistas mentem o tempo todo, não só para os seus, mas mentem para os outros também, para os outros países. Aí eu quero contar para vocês justamente essa grande mentira que os comunistas soviéticos fizeram para o mundo e para o povo deles sobre Chernobyl. Eu quero destacar que as pessoas que trabalhavam na usina moravam na cidade de Pripyat, que fica mais ou menos 10 quilômetros da usina propriamente dita de Chernobyl, né? E que esse acidente aconteceu no dia 26 de abril de 1986. Quero também destacar que o tipo de reatores que estavam em uso na época da tecnologia soviética era um tipo RBMK, que hoje são muito conhecidos. Essa tecnologia, inclusive, está em desuso, obsoleta, até por causa do acidente. O mundo inteiro, a Comissão Nacional de Energia Atômica conhece, ou seja, todos os físicos nucleares, aí, os especialistas, conhecem esse tipo de tecnologia. Hoje conhecem, na época não conheciam, né? E por que esse acidente aconteceu? Na realidade, houve um erro de projeto no sistema RBMK que a União Soviética, na época, não divulgou. Não falou nada para ninguém que tinha esse erro de projeto. Alguém sabia, mas esse alguém recebeu a ordem para calar a boca, né? Eu vou mostrar em seguida como é que é. E também houve erro em cima desse RBMK, desse gerador, houve erro de operação. Porque o que eles foram fazer, na realidade, foi um teste, né? Um teste no sistema de segurança para o caso de faltar energia. Como é que eles deveriam saber, como é que eles deveriam proceder. E falhou esse teste, inclusive porque eles fizeram alguns procedimentos errados, nos quais o manual descrevia. E segundo... ninguém sabe por que eles fizeram isso ao contrário, porque não ficaram vivos, os que estavam fazendo esse procedimento não ficaram vivos para contar, né? E essa então foi a principal causa. E a água, o que aconteceu nesse acidente? A água ficou superaquecida e ela transformou-se em vapor.
e esse vapor causou um incêndio, e esse incêndio que causou a explosão. O que ele fez? Aquele buraco que vocês viram na fotografia que eu mostrei, aquele buraco voltado para o teto, ele jogou grafite no ar, né? Pedaços de grafite, pedaços pequenos, pedaços grandes de grafite, era na época, era material radioativo, né? E isso ficou livre no ar 9 dias. Eles conseguiram controlar esse incêndio só depois de 9 dias, ou seja, a partir do dia 4 de maio que o incêndio pôde ser controlado. E também porque a temperatura elevou-se de uma maneira muito grande. Chegou-se a mais de 1000 graus centígrados, então não dava para chegar e apagar com uma mangueira, né? Então, essa foi a causa do acidente, que foi, na realidade, descoberta essa causa depois, né? O mundo ocidental, na Suécia, já no dia 28, ou seja, 2 dias depois, na usina nuclear sueca de Forsmark, eles detectaram uma radiação diferente. Foram medir e viram, não é da usina. E aí, os outros países em volta da Suécia também começaram a denotar que tinha alguma coisa diferente. Nesse mesmo dia, o governo da Suécia entrou em contato com o governo soviético, fazendo a seguinte pergunta: houve algum tipo de acidente aí que está uma radiação fora do normal, muito alta? Os soviéticos negaram, não houve nada, aqui está tudo normal, padrão soviético. Mais uma mentira, contaram para o mundo a mentira que não aconteceu nada. Mas aí os suecos disseram, ok, então nós vamos reportar à Comissão Internacional de Energia Atômica. Aí os soviéticos voltaram logo em seguida, um pouco antes do anoitecer, voltaram e disseram: houve um pequeno acidente na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, mas está tudo sob controle, não aconteceu nada de grave. Ok, então eles inclusive aí foram para a televisão estatal soviética, e para toda a União Soviética eles deram um aviso de mais ou menos 20 segundos, onde eles disseram que ocorreu um acidente na usina de Chernobyl, na Ucrânia, e estava tudo sob controle, e as autoridades soviéticas estavam trabalhando para remediar a situação, que não deveriam se preocupar. Bom, aí no terceiro dia, que já era o dia 29, eles notaram que a radiação estava muito alta, inclusive na Ucrânia e naquela região específica de Chernobyl e no arredor da Bielorrússia, mais ao norte, 20 quilômetros dali, e na cidade de Kiev também, que é a capital da Ucrânia. Aí eles disseram: espera aí, vamos tirar a população daqui. Trouxeram comboios de ônibus e disseram o seguinte para a população: por causa do acidente, por um período mínimo de 3 dias, vocês vão ficar fora. Então vocês vão pegar agora, todos vocês, o mínimo necessário, indispensável para vocês viverem 3 dias, deixam tudo nas casas de vocês, vai ficar segurança, o exército vai ficar, e a polícia vão ficar fazendo segurança, depois vocês voltam para suas casas, assim que passar essa situação de emergência. E rapidamente eles conseguiram evacuar naquela semana, né, 135 mil pessoas, que era a população de Pripyat. Pripyat é a cidade onde ela foi construída pela União Soviética para abrigar os trabalhadores da usina. Bom, foram embora, nunca mais voltaram. Foram para a casa de parentes ou para os abrigos fornecidos pelo governo. Nunca mais foi permitido a eles voltarem, né, para a cidade de Pripyat. Desde aquele tempo até hoje, a cidade de Pripyat é uma cidade fantasma. Bom, isso é muito interessante. Eles contaram essa mentira, mas quando passou 3 dias, né, aí eles tinham que tomar providências também. Então eles fizeram uma área de exclusão de 10 quilômetros da usina. Então todo mundo, que inclusive esses 135 mil pessoas que foram evacuadas, quem estava num raio de 10 quilômetros, não só na cidade de Pripyat, que estivesse morando, teria também que sair. Aí as autoridades chegavam, levavam as pessoas embora. E a radiação estava muito forte. Aí eles chegaram até 30 quilômetros. Pegaram as pessoas e mandaram embora para outros lugares para morar. Primeiro, a alternativa, procurar parentes, né?
e quem não tivesse parentes próximos deveriam para abrigos do Estado. Eles chegaram a evacuar 350 mil pessoas. 350 mil pessoas. E tinham que fazer aí a descontaminação. E precisava gente para fazer a descontaminação. Mas no mesmo dia que aconteceu o acidente, o presidente, não é o presidente, é o secretário-geral do Partido Comunista, que quem governava a Ucrânia, o senhor Mikhail Gorbachev, que também era nascido na Ucrânia, mandou o Boris Sherbina, que era um cara do Comitê Central, também ucraniano, para resolver a situação da Ucrânia. Mandou lá para Chernobyl. Ele chegou à noite do dia 26, no dia 26, eu falei 28 errado, no dia 26. E o acidente aconteceu na madrugada do dia 26, em torno dos 45 minutos, entre 35 a 45 minutos foi quando aconteceu o acidente, do dia 26 de abril. Bom, ele chegou à noite, chegou também o Valery Legasov, que era o vice-diretor, a pessoa, era um cara que tinha prêmios internacionais, participava em palestras e seminários internacionais da Energia Internacional de Energia Atômica. Então era um cara até conhecido internacionalmente e tinha credibilidade para resolver o problema lá. Chegaram os dois. E quem estava chefiando é o cara do comitê do partido, esse Boris Sherbina. E aí eles depararam-se com essa situação, radiação alta, eles foram até o local e constataram que a situação era muito grave. E o Boris, ele achava que poderia contornar a situação dando ordens estilo Comitê Central do Partido. O Legasov falou para ele, mais ou menos uns 2, 3 dias depois, disse: não vai dar certo. Você, não sei se você está sabendo, mas eu acredito que até o fim do ano, ou talvez antes, nós dois vamos estar mortos. O Boris que olhou para ele por causa da contaminação radioativa. Nós estamos altamente expostos, a radiação é muito grande. E eles não acreditavam, né? Chegou um general, chegaram muitos soldados, um batalhão de soldados para ajudar na descontaminação. Mas eu quero contar um fato que, no que aconteceu o acidente, entre os 35 e 45 minutos, os bombeiros, a companhia, tinha uma companhia de plantão comandada por um tenente, que se chamava Volodymyr Pravec, né? Isso, eu dei uma estudada nisso, e tinha um sargento, que era o segundo dele, que chamava-se Anatoly Zakharov, que é o mesmo sobrenome do diretor do hospital daqui. É uma coincidência, né? Isso me chamou a atenção, eu quero até contar esse fato. Aí eles estavam lá em forma, né? Não sabiam, eles não entenderam bem, viram fogo, achavam que podiam apagar o fogo. E aí o que fizeram? O tenente organizou o pessoal, toda a companhia, e o sargento imediato dando as ordens, o sargento brincou: sim, meu tenente, atenção pessoal, não sei se vamos estar vivos até amanhã às 8 horas. E foram trabalhar. Essas pessoas todas morreram em hospitais de Kiev, esses bombeiros, 100 e poucos bombeiros, até o fim da semana. Em uma semana, essas vidas. O tenente e mais alguns soldados, né, não sei, eles não precisam o número de soldados, eles subiram em cima do buraco e tentaram apagar o fogo com mangueira de cima do buraco. Nunca mais foram vistos nem o tenente, porque depois não deixavam subir lá em cima, né? Eles não desceram, nem o tenente nem os soldados. Morreram praticamente instantaneamente pela radiação. Bom, aí o tempo foi passando e os soviéticos usaram 600 robôs, aproximadamente, para descontaminar. Eles viram que usar a força humana não dava. Eles usaram um batalhão de soldados, inicialmente, do exército, e achavam que iam apagar essa água, e não era uma coisa tão simples assim. Eles não estavam preparados para isso. Os soviéticos sempre negaram mortes. O que os soviéticos, até hoje, a Rússia, que assumiu esse passivo da União Soviética, ela nega. Ela diz que no dia morreram 34 pessoas. Instantaneamente, 2 pessoas, ela diz que morreram, que são os 2 principais engenheiros e mais experientes, os supervisores do turno. Só essas pessoas morreram. Ela nega dos outros. E continua negando. Bom, aí nós vamos ver que essa Comissão Internacional de Energia Atômica, né, através da ONU, ela diz que só na Europa, pelas causas de câncer, seja leucemia,
tireoide, etc., morreram 16 mil pessoas nos 10 anos seguintes ao acidente. Em até 10 anos, ou seja, morreram 16 mil pessoas. É estimado que na região da Ucrânia próxima ali, em Kiev, né, e outras cidades próximas, porque ficava a 187 quilômetros, Kiev da região, morreram 6 mil pessoas. A Bielorrússia, que fica a 20 quilômetros, ela admite apenas 150 mortes, né, que não é uma coisa normal, segundo as informações internacionais. E nos demais países soviéticos, ela fala como um todo, que morreram mais 4 mil pessoas, causadas por doença, por diversos tipos de cânceres. Mas hoje ainda nasce gente com problemas, porque essa questão da radiação atômica, ela está no ar, né? Antigamente dizia-se, eu me lembro que eu estudei, que uma radiação atômica demora 200 anos para terminar. O acidente aconteceu em 86, 200 anos está longe. Mas o Greenpeace, né, que às vezes pode ser suspeito ou não, ele diz o seguinte: essa radiação vai demorar 20 mil anos para sair do planeta, para não existir, para ser extinguida. Então é uma coisa complicada, ela circula o mundo de acordo com os ventos, porque ela foi para a Europa, ela foi para a Bielorrússia, ela foi para todo o resto da Ucrânia, para todos os países, né? Ela foi levada pelos ventos. Então isso é uma coisa que aconteceu. E os russos, como digo, os soviéticos negaram até o fim. Falei russo porque é Moscou. Quem comandava era Moscou, né? Na época do Mikhail Gorbachev, que era o comandante da Glasnost, que eles chamavam, que queria fazer a abertura, ele não queria acabar com o Império Soviético, mas ele queria fazer a abertura do Império Soviético, né? E dizem, inclusive, algumas pessoas na Ucrânia, até alguns especialistas já publicaram que Chernobyl foi o catalisador para que acontecesse essa glasnost e acontecesse também, logo mais na frente, a independência dos países do bloco soviético. E vocês vejam, os comunistas sempre mentiram, mentem todo mundo. Mas eu queria mostrar esse porque mexia com vidas, milhares de vidas que morreram, né? E eles sempre negaram, né? Desses bombeiros que morreram, que eu falei para vocês, dessa companhia, eles morreram em seguida, depois que abriram seus arquivos da independência, que ficou sabendo, inclusive, desse diálogo que eu relatei aqui para vocês. Isso está documentado no hospital, né? Então, existe esse diálogo de fato existiu. E agora, em 1995, o governo da Ucrânia disse que os liquidadores, que eram aquelas pessoas que foram para fazer o trabalho de limpeza, porque eles levaram as forças armadas e a polícia, bombeiros, para fazer, vamos dizer assim, a descontaminação. E eles chamavam esse pessoal de liquidadores, né? E esses liquidadores, eles usaram 500 mil liquidadores, né? Entre exército, força policial, alguns técnicos, né? E hoje é reconhecido que morreram 5.722 mortes desses 500 mil. Isso o que a Ucrânia, em 1995, viu nos arquivos dela. Mas talvez tenha mais gente, não se sabe. Porque é uma coisa que acredito que a Rússia nunca vai abrir. Mesmo porque ela hoje está procurando, através do Putin, resgatar os antigos valores soviéticos, como Lenin, principalmente Stalin, que foi o grande carniceiro da Ucrânia, que matou gente das maneiras mais horríveis possíveis, e ele está resgatando, porque ele ganhou a Segunda Guerra e blá, 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 aquele negócio. Ou seja, então eu acho muito difícil que eles vão abrir os arquivos de fato, que é a maioria das coisas. Mas eu quero aqui, antes de encerrar, um fato muito importante que mostra essa mentira comunista. Aí no fim do ano, em 1986, eles fizeram um julgamento. Eles apuraram responsáveis, 5 responsáveis, né? Desde, tipo assim, o secretário, que seria o equivalente a um secretário de Estado, do trabalho de assuntos atômicos, que cuidava dessa parte dos trabalhadores que trabalhavam em usinas nucleares, que nem estava lá na hora, né? E mais 5 pessoas, inclusive uma pessoa que era o vice-diretor, o Alexander Dyatlov, né? Colocaram ele no banco dos réus, e no total de 5 pessoas. E chamaram as testemunhas ainda, esse Legasov, o Valery, que é o técnico físico que entendia de energia nuclear, foi para a região, né? Foi para Chernobyl, e o Boris Sherbina, que era do cara do Comitê Central do partido.
e fizeram um julgamento e eles dois eram para ser as testemunhas contrárias a essas pessoas, dizendo que eles agiram mal e que eles deram os erros. Mas eles que fizeram os erros. Mas nesse ínterim, o Legasov começou a pesquisar, ele voltou a Moscou, e nos arquivos de Moscou, por que o RBMK, ele achava que tinha até algum procedimento que eles não fizeram. Como é que desligava aquilo lá? Aí ele chegou lá nesse instituto de física nuclear, Kurchanov, é o nome desse instituto, e esse instituto Kurchanov, ele olhou, a folha estava tirada, rasgada. Aí, como ele conhecia, existiam 10 dessas usinas, incluindo outras 10 quando ele Chernobyl 11, ele foi lá e ligou para os amigos dele e tal, fez uma pesquisa a ele, e constatou-se que nos manuais, nessas outras usinas, faltava a folha. Justamente desse aspecto, onde sim alguém tirou no Instituto Kurchanov, nos locais também das outras demais usinas também. Aí começou o julgamento, e ele estava doente, o Boris Sherbina também doente. Aí no intervalo do julgamento, né, o Boris perguntou aí, como é que você está? Eu estou doente. O Boris disse, eu estou muito doente, estou com câncer no intestino, vou morrer. Falou para o Legasov. Aí o Legasov disse, vou falar a verdade, o problema é o RBMK e faltava uma... Você me apoia? Ele disse, apoio. E ele foi lá e testemunhou. Então, quando ele ia fechar o testemunho, todo mundo que veio antes dele falou contra esses 5, e ele disse que não era culpa dos 5, a única testemunha que disse isso. O juiz parou o julgamento na hora, o juiz soviético parou o julgamento, fizeram um intervalo, voltaram no outro dia, e o juiz condenou os 5 a 10 anos de trabalhos forçados na Sibéria. E notem o detalhe, não falaram mais nada, testemunhas, e o juiz chamou o Legasov separadamente e disse, nós não vamos fazer nada contra você. A instrução é a seguinte, você vai continuar no teu cargo, na tua sala, todo mundo estará proibido de falar com você, ninguém poderá falar com você enquanto você viver, ninguém poderá dirigir-se à tua sala, ninguém poderá dirigir-se à tua casa. Você vai continuar mantendo os teus status, né? Isso por quê? Ele tinha que manter os status porque ele era um cara conhecido no exterior. E ele veio falecer logo em seguida por causa de problemas de câncer também. E o Boris Cherbinos faleceu em 1985. História bem interessante, mas é a realidade de como esse sistema comunista, onde eles se instalarem, eles tratam seus cidadãos, seja autoridade, seja técnico de alto nível, eles querem o seu interesse. Nunca acredite no comunismo, nunca acredite nos comunistas. Eles são ateus e não acreditam em nada, só acreditam no agora, na matéria. Todo o discurso que eles fazem que é pelo povo, baboseira. Obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos, paz e bem.